Olá, caros alunos do oitavo ano, professor Evandro de Geografia. Nós vamos iniciar fazendo uma breve revisão sobre localização e extensão do território brasileiro, que é o conteúdo que vocês estudaram no ano anterior, que é muito importante para a gente poder dar continuação já no oitavo ano da qual você se encontra. Então, você é convidado, você é convidada a estar acompanhando comigo, né? Inicialmente nós falaremos sobre a questão da localização e extensão do território brasileiro. Então, o que foi o conteúdo que vocês estudaram no ano passado, né, 2020, ok? Muito bem. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é nos atentar a onde está localizado o continente, o Brasil, né? Então, se a gente olhar com muito cuidado, a gente vai verificar que se a gente considerar o globo terrestre, né, nós temos o meridiano principal, né, que é chamado de meridiano de Greenwich, que ele divide a Terra em dois hemisférios. Hemisfério significa metade de uma esfera. A Terra tem um formato de um geóide, né, que é como se fosse uma esfera, e ele está localizado bem aqui, ó, e ela divide a Terra em dois hemisférios. Aqui, hemisfério leste ou oriental, como a gente pode ver aqui em cima, né? E aqui hemisfério ocidental, ou hemisfério oeste. E bem aqui, ó, na América do Sul, encontra-se o Brasil, tá bom? Lembrando que aqui uma pequena faixa aqui, depois a gente vai falar sobre isso, né? Também nós temos uma porção aqui do Brasil também no hemisfério norte, ok? A outra coisa importante que a gente tem que considerar é também que o Brasil ele também é cortado, né, pela linha do Equador, que essa linha também aqui, ó, no sentido paralelo, que é a principal, e que divide a Terra em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então a gente tem quantos hemisférios? A gente tem hemisfério oriental ou leste, oeste, norte e sul. E o Brasil está localizado aqui, ó, nessa porção aqui, ó, da América do Sul. Tá ok? Então, essa é a primeira coisa que a gente deve observar. A segunda coisa é que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico, né? Somente essa porção aqui. Não são toda essa parte dessa terra aqui que corresponde ao Brasil, mas apenas essa porção aqui, ó, né? Tá ok? Aqui onde é banhada pelo Atlântico. Ok? Essa é uma coisa importantíssima, tá ok? Muito bem. A outra coisa importante que a gente pode localizar o Brasil é considerando o quê? Aquilo que a gente chama de zonas térmicas, né? E aí, quando a gente observa as zonas térmicas, a gente vai observar o seguinte, que o Brasil, o território brasileiro, localiza-se na zona intertropical, né? E ele é definido pelos trópicos, essa zona térmica pelos trópicos de Câncer, Trópico de Capricórnio, linha do Equador e Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico. E aqui nós temos aqui então as zonas térmicas, né? Tropical, temperada norte, temperada sul e zona polar ou glacial ártica. E aqui ao sul, mais ao sul, né? Uma latitude bem elevada, a zona polar ou glacial antártica. Aqui sim, né, a gente vê o desenho do Brasil, né, do território brasileiro, e a gente pode observar que o Brasil ele tem a maior parte das suas terras dentro da zona o quê? Zona tropical. E aqui mais ao sul, né, na zona temperada sul, a gente tem aqui, né, o sul de São Paulo e os outros três estados, né, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente tem os demais estados que não estão na zona tropical, né, mas na zona temperada do sul. Então, essa é uma outra maneira também da gente localizar o Brasil, ok? Muito bem. Outra maneira da gente localizar o Brasil é considerando ele no continente americano de forma geográfica, podemos assim dizer. Então, ele está localizado onde? Na América, né? A América é um continente, né? Então, é muito comum a gente fala que as pessoas que nascem nos Estados Unidos são americanas, mas todas as pessoas que nascem em algum país, né, da América também é americano, né? Então, aqui essa parte aqui, ó, América do Norte, aqui América Central e aqui América do Sul. Certamente vai aparecer para vocês tudo em preto, né?
bem escuro. Mas como vocês podem considerar? Bom, a América do Norte, essa primeira parte aqui mais escura. Em seguida, essa outra aqui, né, América Central, e aqui América do Sul, tá ok? Considerando que a linha do Equador, né, vai ser o parâmetro para essa divisão aí, tá ok? Muito bem. A gente também pode considerar a localização, né, do Brasil na América, considerando o quê? As chamadas línguas oficiais, né? Devem lembrar que há pouco mais de 500 anos atrás, né, os europeus chegaram no continente americano, inicialmente os espanhóis, depois os portugueses, né? Em seguida franceses, ingleses, holandeses, né? E eles foram se apossando, né, dessas terras que pertenciam aos chamados ameríndios, né, que são os primeiros habitantes dessas terras, né? E foram impondo seus modos de vida, sua cultura, esses povos que já moravam aqui, já viviam aqui. Então o que acontece? Dessa forma, né, a gente tem um dos aspectos importantes que vai diferenciar, né, os países americanos, tem a ver com a língua. Por quê? Os portugueses, quando colonizaram as suas terras, no caso o Brasil, aqui na América, eles imporam a sua cultura e, sobretudo, sua língua, sua religião. Assim também foi com os espanhóis, franceses, ingleses, holandeses e assim sucessivamente. Então, uma das maneiras é a gente considerar a língua oficial da onde? Do continente, dos países do continente americano. E aqui a gente tem o quê? Olha só, vamos prestar bem atenção aqui. Aqui nessa parte mais escura que vocês podem ver aí, né? Perdão, vocês podem ver aí na folha que vocês receberam, corresponde à América anglo-saxônica, né? Que são dois países na América, né? Os Estados Unidos, né? E aqui o Canadá, que se estende bastante aqui, né? Para uma altitude bastante elevada, né? Então, eles foram colonizados principalmente pelos ingleses, né? Sabemos que no Canadá são duas línguas oficiais, né? Inglês e francês, mas a inglesa é predominante. Então, esses dois países aqui correspondem à América anglo-saxônica, né? São os dois únicos países, né? E nós temos aqui do México, passando por toda a América Central, né? Ainda que haja outros países aqui, né, que não falam o português, nem o espanhol, nem o francês. Aqui, como por exemplo, aqui temos a Jamaica aqui. Então, ainda que a gente fale inglês, eles são considerados países latinos, né, principalmente por causa da sua cultura. Tá ok? Então, o que a gente deve considerar? Que a localização ela não é apenas geográfica, ela pode ter diversas maneiras, né? E nós apresentamos para vocês aqui 3 formas, né? E essa divisão ela não é rigorosa, porque ela também apresenta exceções, né? Como a gente falou, por exemplo, ali, alguns países têm língua oficial em inglês, o holandês, né? Mas eles ainda assim pertencem à América Latina, né? Por exemplo, que é o caso da Guiana, né? Da Jamaica, do Suriname, né? Por exemplo, né? Que tem características históricas e sociais muito mais semelhantes aos países latinos americanos, né? Como, por exemplo, com o passado colonial, né? Colônia de exploração, né? Ou mesmo pela sua organização, né? De produção, de econômica, que foi muito voltada pelo quê? Para a metrópole, né? Então, como, por exemplo, a questão da exploração das riquezas minerais, né? Depois agrícola, o passado monocultor, né? Exploração mineral, a força de trabalho, inicialmente trabalho escravo indígena, né, depois o negro africano. Então, tudo isso vai situar, inclusive o Brasil, principalmente, claro, dentro desse modelo, né, dentro dessa classificação que a gente chama de América Latina. Tá ok? Então, ficamos por aqui. E depois vamos ampliar um pouco mais esse nosso conteúdo em sala de aula. Tá ok? Fico aguardando vocês aí. Um abraço.